fosse feita o apóstolo Paulo escrevendo a sua carta, nós vamos entender o que ele queria mostrar para as pessoas. Na expressão ele faz o seguinte: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. O apóstolo foi um grande perseguidor da igreja, porque ele não conseguia entender o plano de Deus, nem o plano da salvação. Isso é normal quando as pessoas não entendem ou não compreendem os acontecimentos que acontecem no mundo, no meio das pessoas, no meio da humanidade. Paulo também, ele não entendia e ele não compreendia. Mas, como Paulo agora começa a falar diferente, trazer uma mensagem totalmente diferente do que ele falava. Ele agia diferente, ele pensava diferente, ele falava diferente. Aleluia! E as pessoas não entendiam o que Paulo queria dizer. É porque Paulo, ele agora foi alcançado pela graça. E o que me chama a atenção é que Paulo não alcançou a graça. Fez algumas viagens missionárias pregando o evangelho, tanto a grandes como pequenos, reis, sábios e nobres, anunciando o evangelho e a salvação na pessoa de Cristo. Na sua segunda viagem missionária, Paulo passou por Éfeso. E ele contendia com um grupo de discípulos que nada sabia a respeito da salvação e do Espírito Santo. Paulo permanece em Efésios 3 anos, ensinando nas sinagogas, ensinando nas escolas, ensinando nas ruas, anunciando a palavra de Deus. O trabalho de Paulo em Éfeso provocou um grande tumulto. Eu entendo pela palavra de Deus, quando alguém começa a fazer a obra de Deus, as coisas se levantam, as coisas se erguem. E Paulo agora ele passa por dificuldades, e Paulo não entende porque ele estava fazendo agora certo, ele fazia errado e agora estava fazendo certo. E então ele pergunta: por que está acontecendo isso? Mas o interesse de Paulo não era o seu próprio interesse. O interesse de Paulo era que as pessoas fossem também alcançadas pela graça. O interesse de Paulo é que as pessoas também viessem a entender e compreender a graça de Deus, que estava disponível, que estava ao alcance das pessoas. O interesse de Paulo era a questão da salvação e mostrar a graça de Deus às futuras gerações. Eu entendo que Paulo viu o tempo passar e entendia que muita coisa ainda precisava ser feita. E Deus, ele visita a Paulo e diz o seguinte: não pares e não deixe de falar, porque tenho muitas vidas para alcançar
na cidade. Então Paulo entendia que aquilo não era um projeto dele, mas era um projeto de Deus. Paulo entendia que não era a vontade dele, mas era a vontade de Deus. E Paulo sabia que a vontade de Deus era soberana. Glória a Deus. E Paulo sabia que Deus tinha um projeto para as futuras gerações. Enquanto aquela geração não estava tão preocupada, mas Deus, por intermédio de Paulo, já estava pensando nas gerações futuras. E Paulo mostra o plano da salvação. Paulo mostra como encontrar a salvação através da graça de Deus. Glória a Deus. Aleluia. O que fez com que Paulo deixasse de perseguir a igreja e agora ele estava a favor da igreja foi a graça de Deus. Porque Paulo entendia que através da graça de Deus a sua vida foi mudada. Paulo sentia uma grande diferença na sua vida. O que a graça pode fazer na vida das pessoas? O que a graça pode trazer de benefício na vida das pessoas? As pessoas sempre se preocupam com o amanhã. O que vai fazer bem a ela, o que vai fazer bem à família, o que vai acrescentar no seu futuro, no seu amanhã, uma roupa que veste, um investimento. Mas se esquece que tudo é inferior à graça de Deus. O que a graça pode fazer? A graça pode fazer tudo muito além do que eu estou falando nessa noite ou pensando nessa noite. A graça ela está muito além. Aleluia. O que a graça pode fazer? A graça de Deus ela pode perdoar as pessoas. O que fez a graça na vida do apóstolo Pedro? Ele nega Jesus Cristo. Pedro nega Jesus. Mas a graça de Deus, ela dá mais uma oportunidade a Pedro. Talvez ninguém daria mais nenhuma oportunidade para ele. Talvez ninguém daria mais nenhuma chance para ele. Talvez, diante da sociedade, ele era marginalizado. Ele era mal interpretado. Não merecia a oportunidade. Mas não foi as pessoas que foram até ele. Não foram as autoridades que foram até ele. Mas foi a graça pessoalmente que foi ver ele. Aleluia. E Jesus Cristo visita Pedro e traz também perdão para a sua vida. O que a graça de Deus ela pode fazer na vida das pessoas? O que a graça fez na vida de Zaqueu? Eu entendo pela palavra de Deus que Zaqueu era um cobrador de imposto, era um homem constituído como autoridade e não precisava de nada. Mas pela palavra de Deus, Zaqueu, mesmo tendo um posto de alta patente, ele precisava da graça de Deus. O que fez a graça na vida de Zaqueu? Zaqueu ele sobe num lugar muito alto para ver Jesus. É importante procurar ver Jesus. É importante procurar entender Jesus. Ele sobe num lugar alto e por ali, quando Jesus passa, Jesus fala com ele e diz: Zaqueu, desce depressa, porque me convém pousar ou estar em tua casa. Jesus ele quer estar na casa das pessoas, ele quer estar na vida das pessoas. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. O que fez a graça na vida da mulher que estava enferma e sofria de uma enfermidade? A mulher do fluxo de sangue já havia gastado todo o seu dinheiro com vários médicos, porém nada resolvia, a sua saúde não tinha.
mas a graça também visitou ela. E ela tocou a graça. Se você tocar a graça nessa noite de Deus, ela pode mudar a tua vida e pode mudar a tua história. A graça de Deus, ela tem bênção. A graça de Deus, ela tem cura, ela tem restauração, ela tem vida, ela tem perdão. As pessoas procuram em todos os lugares e continua vazia e não entende e não compreende o que a graça de Deus ela pode fazer na vida das pessoas. O que a graça de Deus ela pode fazer com o cego. Em Jericó, uma grande multidão passava e Jesus também estava ali no meio daquela multidão. E ali um cego, com o nome de Bartimeu, ele começava a clamar e dizer: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu entendo que as pessoas não estavam preocupadas com o que acontecia. Eu percebo que as pessoas não observavam e não prestavam atenção no acontecimento. Mas aquele ele chama pelo dono da graça. Jesus ele chama Zaqueu. E quando ele se aproxima, Jesus pergunta a ele: que queres que eu te faça? E Zaqueu disse a ele: eu quero ver. E Jesus responde para ele: então veja, a tua fé te salvou. A graça de Deus, ela restaura a saúde. A graça de Deus, ela restaura a visão das pessoas. A graça de Deus restaura o entendimento das pessoas. A graça de Deus faz as pessoas andar no caminho. Amém. Amém, Jesus. O que a graça de Deus pode fazer? O que é ser alcançado pela graça de Deus? Uma coisa é alcançar e outra coisa é ser alcançado. Glorificado seja o nome do Senhor para sempre. E o que é graça de Deus? A palavra graça provém do latim, do grego, que quer dizer graça gratuitamente, que desde o século XV a graça é conceito teológico fortemente enraizado no judaísmo e que também é sobrenatural de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo disse: a graça, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Ninguém é dono da graça. Pode ser grande, pode ser pequeno, pode ser nobre, mas ninguém é dono da graça. O dono da graça é Ele. O dono da graça é Jesus. Ele tem graça para a tua vida nessa noite. Ele tem mudança para a tua vida nessa noite. Ele tem novo caminho para a tua vida nessa noite. A graça de Deus, ela é soberana. A graça de Deus é a salvação de Deus dada aos homens para conhecer os benefícios de Deus para a humanidade. Esta dádiva é motivada unicamente pela misericórdia de Deus e pela bondade de Deus. Ela é motivada e impulsionada pelo próprio Deus para a humanidade. Por esta razão, a graça, ela é um favor de Deus, imerecido para as pessoas. É o fruto da misericórdia divina. Devemos entender
E na afirmação do apóstolo Paulo, na definição do apóstolo, a graça é um dom de Deus. O que Deus pode fazer através da graça para a vida das pessoas? A vida e a morte. Para alguns, a vida, e para outros, a morte. Cristo é a ressurreição e a revelação de Deus para a humanidade, através do Evangelho, através do sangue de Cristo. A graça é tudo que Deus tem feito desde a eternidade para efetuar a salvação. O alvo da graça de Deus é o homem, é a humanidade. As pessoas estão sempre levadas por alguma coisa, sempre quer conquistar alguma coisa, sempre quer ter alguma coisa. Mas Deus não está preocupado com nada disso. Deus, Ele quer simplesmente alcançar as pessoas. Mas o homem não entende que precisa da graça de Deus. O apóstolo Paulo, sem dúvida alguma, diz que a graça de Deus é sobre ele. Se a graça de Deus não se manifestar sobre nós, não podemos viver. Quem pode viver sem Deus? Quem pode viver sem Deus? Eu não digo viver, apenas passar o tempo. O apóstolo Paulo responde em Efésios capítulo 6, versículo 23, diz assim: porque o salário do pecado é a... mas a graça de Deus é a vida. Então tem morte, mas tem vida. Quem tem graça de Deus tem vida. Quem tem graça de Deus tem saída. Quem tem graça de Deus tem solução. Quem tem graça de Deus tem provisão de Deus. Glória a Deus. Davi, ele fala a respeito da graça de Deus da seguinte forma: ele olha para Deus e diz: tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim, lava-me e purifica-me. Glorificado seja o nome do Senhor para sempre. A graça de Deus, ela existe a partir da morte de Cristo Jesus. Jesus, ele se oferece em meu lugar e em teu lugar. Jesus, ele assume a minha dificuldade e assume a tua dificuldade. Jesus, ele modifica a minha história e modifica a tua história. Jesus, através da graça, ele tira a tua sentença e traz a liberdade. Jesus, através da morte, ele vence a morte e traz de volta a vida. Glória a Deus. É a capacidade de Deus, é a soberania de Deus, é a autoridade de Deus, é a autonomia de Deus e é a vontade de Deus que prevalece. Os soldados se empenharam, os soldados crucificaram ele, mas ao terceiro dia ele ressurgiu para manifestar a sua graça.
Benefícios da graça. O que a graça pode fazer? Quais são os benefícios da graça? Primeiro, a graça ela fortalece. Tantas pessoas que não têm força, mas a graça ela fortalece. A graça é suficiente para a minha vida e a graça é suficiente para a tua vida. A graça de Deus ela traz força para mim e traz força também para a tua vida. Amém, Jesus. A graça de Deus não é a tua capacidade. A graça de Deus ela é a capacidade de Deus. A graça de Deus não é a tua força. A graça de Deus é a força de Deus. O sofrimento de Cristo ele trouxe a paz para mim e para você. O sacrifício de Cristo ele trouxe a paz para a nossa vida. O sacrifício de Cristo ele abriu a porta que estava fechada. A graça de Deus ela nos faz receber o poder de Deus. O apóstolo Paulo diz o seguinte: porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. E quando eu penso que eu estou fraco, aí eu estou forte. Glorificado seja o nome do Senhor para sempre. Ele responde: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para todo aquele que nele crê, tenha salvação. Amém. A libertação só pela graça. As pessoas procuram ser livres, as pessoas procuram ser libertas e não percebem que estão escravizadas, porque o apóstolo Paulo diz o seguinte: que o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas para que não veja e não resplandeça a glória de Deus. Mas a graça de Deus ela liberta. A graça de Deus nos livra do jugo e do pecado. O que é jugo? Jugo é um peso que está acima da capacidade das pessoas, que prende as pessoas e que escraviza as pessoas. Glória a Deus! Mas quem recebe a graça de Deus, ele é livre. Porque Jesus disse: me dá o teu fardo e toma o meu fardo. Porque o teu fardo é pesado, mas o meu fardo é leve e suave. Glorificado seja o poderoso nome do Senhor para sempre. A graça de Deus nos traz perdão e alívio para a nossa alma. A gente no mundo encontra tudo para comprar, mas alívio para a alma não tem, paz para a alma não tem, alegria para a alma não tem, mas Jesus ele tem. Glorificado seja o nome do Senhor para sempre. A graça de Deus nos traz alívio para a nossa alma. A graça de Deus nos alimenta. A graça de Deus tira a nossa culpa. Muitas pessoas cheias de complexo, de culpas, de sentimentos emocionais, carregadas com tantos fatos, presas a tantas coisas, em um mundo que é covarde. Não tem nenhum benefício, não tem história, mas o teu Deus ele tem história. O teu Deus ele tem benefício. O teu Deus ele tem saída. Glória a Deus. Deus ele tem refrigério para a vida das pessoas. Paz, alegria. Vamos concluir.
Nessa noite, quem estiver ao alcance dessa palavra, pense no que a graça pode fazer na tua vida. Você precisa crer, você precisa acreditar que Jesus morreu por você. Acredite nisso e receba também a graça dele na tua vida. Receba a graça dele no teu coração. Glorificado seja o nome do Senhor para sempre. Eu quero concluir essa noite e peço a Deus que você seja alcançado pela graça dele. Que você se coloque ao alcance da graça de Deus nessa noite. Que você pense e entenda o que ele pode fazer por você nessa noite. Glorificado seja o nome do Senhor para sempre. Não continue a vida que você vem vivendo, mas receba a graça de Deus para a sua vida nessa noite. Que Deus continue ajudando e abençoando.